Tem um caso de amor com a sua saúde psíquica? Se vocês não relaxam, como vão poder se reinventar? Como vão poder viver suavemente, impactar, influenciar pessoas, se vocês andam esgotados? Sofrer por antecipação, cobrar demais de si mesmo, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas, ter dores de cabeça e dores musculares, acordar cansado, são sintomas de uma outra síndrome que eu tive o privilégio de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela, chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar aqui? Levante a mão. E médicos no mundo todo errando o diagnóstico, prescrevendo drogas à obediência para crianças e adolescentes, achando que tem hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, quando no fundo estimulamos excessivamente os copilotos do eu, que freneticamente, diante do excesso de atividade, do excesso de informação, do excesso de uso de smartphone, eles acabam tendo uma velocidade, o gatilho dispara muitas vezes, abre múltiplas janelas, a âncora migra de um lugar para o outro, e o alto fluxo fica dançando no córtex cerebral, produzindo milhares de ideias, de imagens mentais, de fantasias. Isso é altamente asfixiante, simulando sintomas da hiperatividade e do transtorno de déficit de atenção. Eu vou às lágrimas de saber que cometemos um crime contra os filhos da humanidade. E aí, os nossos filhos, os adolescentes, os nossos netos, não param quietos, claro, não vão parar, porque uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma, quando dominava o mundo. Não é suportável. O eu fica na plateia, usando a metáfora do teatro, e os 4 copilotos ficam numa dança frenética, gerando uma hiperconstrução de pensamentos com déficit de concentração, déficit, inclusive de memória. Quem é que tem déficit de memória ou esquecimento aqui? Levante as mãos. Acho que eu vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda. Você banca, Silas? O Silas falou que banca também. Vocês estão em massa com a síndrome do pensamento. Se vocês estão assim e são líderes, imagine as crianças e adolescentes, o que nós fizemos com elas. Por isso que eu tenho falado para magistrados da infância e da juventude que existe um trabalho escravo legalizado. Todos nós somos contra crianças que trabalham em minas, todas sujas, trabalho pesado, que não tem direito a ter infância e a escola. Só que nós não estamos percebendo que nós criamos dentro do psiquismo humano, no território da emoção, um trabalho escravo legalizado. As crianças e adolescentes têm tempo para tudo, mas não têm tempo para ter infância. E os pais, inclusive de líderes espirituais, não têm tempo para transferir o capital das experiências, como ele disse. Veja bem, antes de ser traído, o mestre dos mestres, horas antes, estava com 3 personagens, 3 alunos. Quais são? Ele teve coragem de falar que a alma dele estava profundamente deprimida. Ele falou para 3 pessoas que iriam decepcioná-lo ao máximo. Vocês teriam coragem de revelar segredos para alguém que iriam frustrá-lo ao máximo? Ele chorou, porque ele quis dizer: quem tem medo das suas lágrimas não é digno da sabedoria e da maturidade. Ele ensinou que nós devemos falar para os nossos filhos sobre os dias mais tristes da nossa história.
para que eles entendam que ninguém é digno do pódio, se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Enquanto nós nos calamos, por favor, saibam que pais que dão presentes em excessos cometem prática de um crime educacional, porque provoca o fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir tantas janelas no córtex cerebral, que o resultado, sabe qual é? Aumenta os níveis de exigência para ser feliz e relaxado, gera mendigos emocionais, que precisam de muitos estímulos para ter migalhas de prazer. O Silas falou, quem mandou vir aqui? Meus queridos amigos, meus queridos alunos, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Aonde eu dou conferência? Na Sérvia, na Romênia, na Europa Ocidental, nas Américas, é a mesma coisa. O Homo sapiens, o ser humano moderno, errou o alvo. Cuidado, cuidado. Ninguém é digno da saúde emocional se não aprende a encontrar o mais importante endereço, o endereço que poucos encontram, mesmo morando em belas casas e belos apartamentos, o endereço dentro de si mesmo. Dê um abraço em você. Dê um abraço em você. Tem pessoas aqui que nunca se abraçaram. Nunca se abraçaram. Recitem essas palavras. Eu te estresso. Causo muitos problemas. Mas de hoje em diante vou treinar meu eu. Para gerir a minha emoção. Antes de namorar alguém, eu vou namorar a minha história, a minha vida. Parabéns para você. Você tem que ter lá dentro de si um encontro marcado. Pergunte quem é você, quais são os seus projetos de vida, quais são os seus sonhos, e lutem para fazer uma segunda jornada, a jornada do coração. Bom, meu tempo é muito curto. Eu vou agora pedir que passe o programa Você Insubstituível, mas antes de passar o primeiro bloco, uma parte do primeiro bloco, eu quero dizer que, em primeiro lugar, estou lançando o livro aqui, Prisioneiros da Mente. No cérebro humano se produz mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Acumula-se mais lixo do que nas cidades mais poluídas do mundo, por causa do biógrafo chamado Fenômeno RAM. E lá existem vários cárceres que eu abordo. É um romance psiquiátrico que nós estamos estudando também para ser um seriado internacional. E se vocês tiverem condições, este livro faz parte do seu treinamento. Não seja um prisioneiro da mente. Segundo lugar, nós estamos lançando o programa Você Insubstituível, uma vacina emocional contra suicídios e transtornos emocionais. Esse programa é 100% gratuito, patrocinado pela Academia de Gestão da Emoção e pela Escola da Inteligência. É o melhor que eu produzi gratuitamente. E eu gostaria de convocar todos vocês a serem embaixadores desse programa, não apenas a vivenciá-lo, mas também a praticá-los na sua instituição, nas suas igrejas, nas suas escolas, nas suas empresas. Toda vacina, aliás, toda startup só pode ter um impacto global se ela tem escalabilidade, repetição de processo, aplicação simplificada e também se ela resolver uma dor. No meu treinamento no Vale do Silício, eu estou orientando vocês como uma startup pode ter impacto. Ela tem que ter escala, porque se ela não tem escala, ela é elitizada. Ela tem que ter repetição de processo, simplificação na aplicação e resolver uma dor. Esse programa atende esses requisitos. Eu gostaria que vocês, ao ver parte desse programa, eu vou dar uma aula. O Silas falou que atualmente, nos últimos 5 anos, 10 anos, eu sou o psiquiatra mais lido do planeta. Mas, sinceramente, eu gostaria de viver no anonimato. Eu raramente dou entrevista no Brasil.
ser apenas um ser humano e ver a humanidade mais feliz, generosa, altruísta e inteligente. O culto à celebridade, como eu tenho dito nos meus livros, é um sintoma de uma sociedade doente. Logo nós vamos para a solidão de um túmulo e nós precisamos dar o melhor de nós para a sociedade ser mais feliz, porque isso é verdadeiramente feliz. Neste programa eu coloco a minha história, mas não os meus êxitos. Eu falo das minhas dores, das minhas angústias e falo das ferramentas de gestão de emoção. Então, vamos participar, assistir apenas uma parte do primeiro bloco. São vários blocos de 15 minutos. Por favor, esqueçam que vocês estão nesse ambiente e se concentrem, por favor. Inferior por ser diferente e me achava feia. Isso fazia com que eu me cortasse. Eu planejava, né, o suicídio. Muitas pessoas são escravas do que os outros pensam e falam de si. Elas não são livres, não conseguem respirar o prazer de viver quando são excluídas, rejeitadas, criticadas. Eu já não lia, eu não escutava mais músicas, eu já não saía praticamente de casa. E aí foi na onde que eu também desenvolvi depressão. E já chegou a vez de chegar na varanda e pensar, uma hora vai ser a minha, que daqui eu vou pular. Não tinha mais alegria de ver meus filhos brincando, não tinha mais alegria na minha esposa. E aí começaram a vir pensamentos de autodestruição. Na verdade, quem pensa em morrer, pensa porque está vivo, e todo pensamento é uma homenagem à vida. Eu estou aqui porque estou preocupado com você. Eu me importo com você. Isto é sincero. Você tem de ter plena certeza que neste programa você é insubstituível, uma vacina emocional contra os suicídios. Você é o ator principal, ou a atriz principal, não sou eu. Talvez você foi traído por alguns colegas, falaram mal de você injustamente, ou então talvez você não se sinta bela ou bela, porque o padrão ditatorial de beleza imposto pela sociedade é cruel. Talvez você seja alguém com muitas mágoas. Quantas mágoas estão depositadas dentro de si? Talvez você olhe para a sua história e desenvolve uma falsa crença. Eu não fiz nada de importante. Eu sou alguém insignificante. Este projeto foi construído para levar você a transformar os dias mais tristes da sua história nos capítulos mais importantes da sua vida. Seis filhos, papai e mamãe, morávamos num quarto, um pequeno quarto. Mas a pobreza, nem de longe, foi um grande problema. Pelo contrário, me estimulou a socializar, a me reinventar. Mas quando eu fui para a escola, os problemas começaram. Havia um garoto que todos os dias quase batia na minha cabeça e eu ia chorando para casa.
A escola, que deveria ser um oásis para que eu pudesse aprender, se tornou um canteiro de estresse. A humilhação, a rejeição, hoje nós chamamos isso de bullying. Naquela época, não tinha esse nome, mas a dor era tão cálida e penetrante como hoje. No ensino médio, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Vivia desconcentrado, pensando em muitas coisas em outro planeta. Meus colegas diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. E eu me arrisquei a dizer: eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu comecei a estudar 12 horas por dia, porque eu queria transformar o deboche em crescimento, lágrimas em sabedoria, crises em ganho. E entrei na faculdade de medicina. Mas quando estava no segundo ano para o terceiro ano, mais uma crise importantíssima. Eu desenvolvi um quadro depressivo. Perdi o prazer de viver, eu era hipersensível, pequenos problemas tinham um impacto muito grande, eu não conseguia gerenciar os meus pensamentos perturbadores, eu não conseguia me encantar com a vida. O que você faz quando dentro de você experimenta um terremoto emocional? Desiste de viver? Se entrega? O ideal é nós procurarmos um profissional de saúde mental, como um psiquiatra e um psicólogo. Mas naquela época, procurar um profissional era um vexame, uma vergonha. E infelizmente eu não procurei. Mas eu procurei algo que me ajudou muito. O mais importante endereço, o endereço que poucos encontram ao longo do traçado da sua história. Um endereço dentro de mim mesmo. Eu comecei a me perguntar: quem sou? O que sou? Por que não consigo controlar meus pensamentos perturbadores? Por que sofro por antecipação? Por que minha emoção é terra de ninguém? Uma rejeição, uma crítica, uma exclusão invade-me e me infecta. E eu escrevia todas as perguntas e procurava as respostas. E ali, a minha dor se tornou a minha mestra. Há um tesouro dentro de você que você não imagina. Há ferramentas incríveis que você pode usar para escrever os capítulos mais notáveis da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você. Alguns editores me consideram o médico psiquiatra mais lido na atualidade em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem, que eu sou um dos seres humanos que mais chorou. Não são os aplausos que eu recebo que sustentam a minha história. São as lágrimas que eu chorei, as rejeições que eu tive, são as perdas que eu sofri. Não tenha medo quando você estiver no deserto. Não tenha medo quando as pessoas te vaiarem, te excluírem e te criticarem. Não tenha medo do caminho, tenha medo sim de não caminhar. É suficiente, por favor. Gostaria que você agora olhasse para quem está do seu lado e contasse uma experiência, um dos dias mais tristes da sua história. Se você não conseguir, porque ficou sozinho, faça em 3. Eu quero fazer um exercício de gestão da emoção, porque eu gostaria muito que vocês o fizessem aonde vocês estão, para levar essas ferramentas de gestão da emoção para aqueles que tanto precisam, talvez você não perceba. Por favor, esqueça do ambiente. Procure um amigo, um colega, e fala de um dos dias mais marcantes da sua história. Quando você terminar, o outro deve aplaudir. Quando o outro terminar, você deve aplaudir. Faça isso em 2 a 3 minutos. Fazer aqui. Isso de você transmitir o capital das experiências, imagine o que você pode fazer quando se reunir em grupo de 10, 15, na sua instituição, na sua igreja, na sua escola, nas empresas. Por favor, a humanidade precisa de pessoas como você. Você não é mais um número na multidão,
nem o número de cartão de crédito. Você é um ser humano insubstituível. Passou na tela como é que você acessa o programa? Passou na tela? Ok? Aqui, por favor, tome nota. E nós queremos fazer um grupo de pessoas que vão mandar enviar mensagem no contato gestãodaemoção.com.br para ajudar vocês a serem embaixadores. Não façam apenas com seus liderados. Chame os vizinhos, amigos. Vocês não acreditam que vai ocorrer. Se fizerem 3 blocos e vocês pedirem para eles discutirem como facilitadores quais as ferramentas, o que você ganhou, o que você gostaria de dizer, vocês não vão acreditar. Assim como os magistrados foram às lágrimas, muitos de vocês estão emocionados. Eu vi aqui homens, inclusive, chorando. Lá fora, as pessoas serão profundamente ajudadas. Saibam, Jackson, Silas, nós aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos nos últimos 3 anos. Há uma explosão de pessoas desistindo da vida na era digital. Steve Jobs, quando lançou seu smartphone, não sabia que, se por um lado poderia expandir a comunicabilidade como jamais ocorreu, a acessibilidade de informações como jamais ocorreu, por outro lado, poderia registrar tantos estímulos que geraria cárceres mentais, patrocinando dependência nos níveis de algumas drogas altamente estimulantes. Por isso estamos na era do envelhecimento precoce da emoção, na era dos mendigos emocionais, na era dos transtornos psíquicos e também na era do suicídio, infelizmente. E cada vez mais, se vocês não atuarem como gestores e como promotores da saúde emocional e não apenas espiritual, aonde vocês estão, não estão cumprindo plenamente o papel de líderes que lhes foi conferido. Para encerrar a minha conferência, todo mundo faz isso. eu vou falar de 3 ferramentas aqui para que vocês trabalhem aonde vocês estiverem, com as